conte-nos tudo. Como é que o nome de Fachin tem sido visto? E esse lance que você falou antes de entrar no ar, hein? Eu quero falar que é algo que eu soube da oposição, que não estão achando de todo mal. Como assim, Clarissa? Nos dê a pegada política e já o Theo vai contar um pouco da retrô das decisões, tá? Protagonizadas por Edson Fachin. Clarissa, bem-vinda. Bom dia para você, bom dia para o Theo, para todo mundo que está acompanhando aqui o Live CNN começando esta semana, Elisa. Elisa, o ministro Luiz Edson Fachin, como disse o Theo Cury muito bem, ele tem um perfil bastante diferente do seu antecessor, aí, o ministro Luiz Roberto Barroso. A gente sabe que ele vem de uma indicação ali da ex-presidente Dilma Rousseff, teve no seu passado, o Theo vai detalhar isso, algumas decisões muito polêmicas, inclusive aquela que anulou, acabou provocando ali a anulação de condenações do presidente Lula, ainda na época relacionadas a investigações da Lava Jato. Mas, Elisa, no campo ali oposicionista ao atual governo, tem um entendimento que o jogo não é de todo ruim, não, que a mudança de comando no Supremo Tribunal Federal pode sim até ter um lado muito positivo. E isso vem principalmente em relação a esse perfil mais discreto, mais institucional do ministro Luiz Edson Fachin, porque tem uma preocupação bastante grande entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro com a ideia de que declarações públicas, manifestações mais midiáticas do atual presidente, agora ex-presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, acabavam aumentando a tensão ali com o Supremo Tribunal Federal e atiçando os setores do Supremo que são muito mais aguerridos diante do bolsonarismo. E isso, obviamente, a maior expressão desse segmento sendo o ministro Alexandre de Moraes. A partir do momento em que Luiz Edson Fachin tende a imprimir um perfil muito mais discreto e menos midiático no comando do Supremo Tribunal Federal, essa turma bolsonarista entende que talvez fique um pouco mais fácil navegar aí, até mesmo conduzir algumas das suas estratégias políticas que envolvam o Supremo Tribunal Federal. Tem um outro lado? Tem também, porque o bolsonarismo se alimenta muito da polêmica, né, Elisa? Então, claro que não é que eles querem um Supremo Tribunal Federal, de repente, super manso, que não dê briga nenhuma, porque a briga tem valor político para o bolsonarismo. Só que aí a briga fica concentrada na figura de Alexandre de Moraes. A ideia é que o fato de o presidente do Supremo Tribunal Federal dar mais manifestações que respaldem decisões, por exemplo, de Alexandre de Moraes, acaba jogando um pouco contra o jogo bolsonarista. Esse é o entendimento ali de algumas pessoas próximas de Jair Bolsonaro com as quais eu conversei sobre essa mudança. Elisa, é tudo preto no branco? Não. Vai depender muito de como o ministro Luiz Edson Fachin vai se comportar nessa nova função, porque por mais que ele não seja muito midiático, não é uma figura que é avessa à polêmica e foge das polêmicas. Mas como o Theo estava falando, ele age e se manifesta nos autos. E muitas vezes as suas decisões, os seus votos podem sim ter um teor bastante forte que ajude a acirrar os ânimos na esfera política. Totalmente. Mas é mais fácil você administrar isso dentro do âmbito jurídico, na visão de alguns políticos, do que quando isso se transfere para o âmbito da mídia. Então, o fato de ser um ministro mais discreto, um ministro mais avesso a essa espetacularização da justiça, que a gente já viu acontecer em tantos casos emblemáticos, é interessante para quem enxerga o Supremo Tribunal Federal como foco de tensão política. Vale para alguns setores do bolsonarismo, ainda mais nesse momento de fragilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, fragilidade política principalmente. E vale também para o campo governista, porque não é do interesse do presidente Lula neste momento que a tensão com o Supremo Tribunal Federal e setores do Congresso Nacional, setores oposicionistas do Congresso Nacional, fique muito intensa. A gente tem que lembrar, o governo do presidente Lula tem aprovação de várias medidas importantes sendo colocada ali na sua lista de prioridades agora para esses próximos meses. Então, você ter uma oposição no Congresso muito aguerrida, num embate muito tenso com o Supremo Tribunal Federal, também não é interessante para o campo governista. Então, neste momento, tanto o campo governista quanto o campo oposicionista
estão enxergando com bons olhos, ou pelo menos vendo lados positivos dessa mudança de comando no Supremo Tribunal Federal.